A paz do Senhor para a sua vida. Se inscreva nesse canal. Envie para os seus amigos vídeos. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final e serás edificado pela palavra de Deus. Quero falar com você mais uma vez a palavra do Senhor, algo muito sério que tem acontecido em nossos púlpitos, seminários, ajuntamentos evangélicos em relação à pregação da palavra de Deus, mas que tem trazido muitos prejuízos na raça humana para aqueles que querem visitar uma igreja evangélica. Muitas pessoas já pararam de frequentar, não querem ir mais a um ajuntamento solene e sagrado, não querem mais frequentar. Agora existe até mesmo os desengrejados, pessoas que não têm igreja, mas que se consideram cristão, consideram evangélico. Essa não é a minha questão com você neste momento. Eu quero ler em Efésios 4:25 que diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É claro que aqui o texto pode ser falado em vários aspectos, em relação à igreja, os cristãos uns com os outros. Está dizendo para falarmos a verdade uns com os outros, porque nós somos membros, não significa que para o ímpio nós podemos mentir. Mentir nunca. Mas quando eu disse o tema desse vídeo, decepcionados com a graça, é que eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Olha, eu sou servo de Deus, aceitei Jesus há 20 e poucos anos atrás, em setembro de 1993. E muitas coisas a gente vai ouvindo, vai vendo. A Bíblia, de certa forma, ela é uma só para todo mundo. Mas, muitas vezes, nós a fragmentamos, dividimos-a no sentido de conceito e de interpretação. Damos várias interpretações, pode ser por engano, por influências ou até proposital para um fim próprio da nossa própria pessoa, para o nosso próprio lucro, como acontece em muitos lugares em que, como diz a Bíblia, a piedade tem hoje o propósito de se conquistar, de ganhar dinheiro, de se enriquecer. Existe até alguns interpretando a Bíblia por aí dizendo que tem um dom de riqueza. Olha, a Bíblia diz para falarmos a verdade. Quando diz decepcionado com a graça, não que a graça de Deus decepcione alguém. Não, a graça é favor imerecido de Deus para conosco. Nós merecemos mesmo é castigo. Nós merecemos mesmo é ser punido por Deus. O que nós merecemos, mesmo o cristão que se considere mais fiéis, ele, pelos méritos, ele até merece, sim, castigo, punição. Porque por mais que nós somos fiéis, nós ainda cometemos falhas, às vezes pecamos. E o pecado cheira mal às narinas de Deus. Para isso que Deus enviou seu Filho, para reconciliar o homem com ele, pois o homem tinha se desviado como o filho pródigo, a ovelha perdida e como a dracma que se perdeu. Então Deus reconcilia o homem com ele através da morte de seu Filho. E pelo mérito desse sacrifício de Jesus é que Deus nos dá alguma coisa, principalmente a salvação. Sim, é isso mesmo. Nós temos a salvação, podemos ser salvos pelo favor de Deus, pelo mérito de Cristo. Por mais que eu acredite, por mais que eu me esforce, me sacrifique, se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, se minha crença em Deus não é baseada na palavra dele, não é de acordo com a sua graça, pelos méritos de Cristo na cruz, de nada adianta, será apenas uma
religiosidade. Então eu preciso entender, a graça de Deus é o favor imerecido, ninguém merece, é o favor que Deus dispensa a cada ser humano que queira se aproximar dele. Mas algumas pessoas, mediante a isso, têm ensinado muitas coisas erradas. Como disse, a graça não decepciona, mas algumas pessoas saem da igreja, param de congregar, como que ela tivesse se decepcionado com a graça de Deus. Ou seja, vai para a igreja e acredita que tudo aquilo que se prega no púlpito é de Deus. E é engano isso. Nem tudo que se prega em púlpito é a palavra de Deus. Muitas vezes usamos textos da Bíblia como pretexto para pregar o que está na nossa mente, na nossa cabeça, o que é próprio do homem e às vezes até do maligno. Alguns estão sendo enganados e enganando as pessoas. Outros enganam as pessoas de propósito para os seus fins religioso, principalmente financeiro. Então, como eu disse, a graça não decepciona, mas uma pessoa que está frequentando e muitas vezes ela não é ensinada, ela é manipulada, quando ela acredita que vai alcançar alguma coisa e aquilo não acontece da forma que se pregaram, ela se decepciona. E aí alguns acham que não merece, outros acham que precisa fazer alguma coisa além de crer, e ela não se sente nas condições de fazer aquilo e foge da congregação, muda de igreja, mas alguns nem congregam mais e se decepciona com aquilo que é pregado. Como ela acredita que aquilo que é pregado é a palavra de Deus, então é com a palavra de Deus que ela se decepciona. Alguns se decepcionam com a religião, diz que a religião não presta, e nesse caso as pessoas geralmente ela muda de religião. Mas aqueles que acham que a palavra, que aquilo que é pregado não é verdade, eles saem e não querem congregar em lugar algum, porque é mais profundo o seu problema. Então, qual é a situação que se prega hoje na igreja? Principalmente quando se fala de prosperidade e riqueza. Quando se fala de resolver o problema. Olha, Deus não é um solucionador de problema. Deus, ele é além disso. Ele é muito mais que isso. Ele é Salvador, ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano, ele é eterno. Nem sempre Deus vai dar tudo o que nós queremos. Ele nos dá aquilo que precisamos. É claro que muitas vezes aquilo que pedimos nós achamos que precisamos. E Deus é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Então os pregadores pegam textos isolados para dizer sobre riqueza, sobre dinheiro, prosperidade e dizendo que Deus vai resolver todos os problemas. Você que está me assistindo agora, eu sou categórico a lhe dizer, Deus não vai te livrar dos problemas. Alguns problemas Deus vai solucionar, Deus vai tirar da sua vida, Deus vai resolver, mas outros surgirão. Uma vida sem problema nessa terra não existe, porque faz parte de um contexto de um mundo problemático, pobre, de um mundo triste, de um mundo cheio de maldade, e nós ainda, para completar, somos pecadores, somos falhos, muitas questões nossas, somos nós mesmos, muitos problemas somos nós mesmos que criamos. E isso, quando Deus nos redimir desta carne tendenciosa ao pecado, que Deus transformar cada um de nós, receber um corpo glorificado, aí sim não teremos mais problema, até porque nessa época Satanás estará sendo aniquilado o seu poder, não terá mais influência sobre a nossa vida, porque estaremos um corpo glorificado, as coisas do mundo jamais não vão mais nos afetar, estaremos em outra dimensão. Então se prega nos púlpitos como que as pessoas fossem para a igreja para resolver o problema e ter uma vida melhor em relação ao dinheiro, e aí quem não casa consegue casar, quem está desempregado consegue um bom emprego, quem está triste fica alegre, e quem está na igreja não tem mais tristeza, vai ser só alegria, vai ser paz o tempo todo, não vai ter mais guerra. Quem paga aluguel vai conseguir uma casa, quem está doente, todos vão ser curados sem exceção. Gente, isso não é o evangelho que Jesus mandou pregar. E aí, quando pregamos isso, é claro que as pessoas vão acreditar.
E isso não acontecendo, o que acontece então com o coração dessa alma? Ela se decepciona com aquilo que nós pregamos. Às vezes ela entende que nós usamos a Bíblia para enganá-la, mas às vezes ela acredita mesmo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se fosse, então aconteceria. Mas você que está me vendo agora, eu quero te dizer, o que as pessoas falam e não acontece é porque elas estão pregando palavra delas, palavra da sua religião, palavra que foram ensinadas a elas, colocaram em sua mentalidade. Nós temos uma preocupação muito grande de ensinar para as pessoas mais tradições, mais religiosidade, mais coisas que nos ensinaram quando éramos de outra igreja, de outra religião, quando nós éramos novos convertidos, coisas que não faz parte de um contexto espiritual, mas sim religioso ou de usos e costumes, do que as verdades da Bíblia. Na verdade, quer saber a verdade? Muitas verdades da Bíblia nós sabemos hoje, não sabemos porque muitos líderes faz questão de não pregar, porque o povo não vai lhe seguir, não vai ofertar, não vai dar o dízimo, não vai obedecer seus caprichos, porque são palavras que redundam apenas naquilo que eles mesmos vivem, sem princípios espirituais, apenas religiosos. Que a graça de Deus alcance sua vida. Não deixe de congregar. Procure uma igreja séria que pregue a palavra, busque entendimento, Deus vai te revelar. Participe de ensinos bíblicos na sua igreja. Participe de leituras. Pergunte ao seu líder, questione. Você pode sim questionar o seu líder a respeito de algumas coisas que você não entende. Se ele não souber, ele vai te encaminhar a alguém que poderá ajudar neste momento. Mas não vive por aí acreditando tudo quem pregue. Consulte. Você é membro? Tem a obrigação de conhecer a Bíblia também, de estudar a Bíblia. Por quê? Graças a Deus, no momento, agora eu estou em 2006, eu tenho um pastor que é uma benção, não ensina heresia nos púlpitos, mas eu já tive pastores que ensinam muita heresia. Repito, o meu pastor, no momento, onde estou congregando aqui em Sorocaba, é uma bênção, mas já congreguei com pastores que é um herege, e se eu não tivesse estrutura bíblica, com certeza teria me decepcionado. Mas lembre-se bem, a graça de Deus não decepciona ninguém. Nós é que ficamos com esse sentimento de decepção por não compreender a palavra de Deus e não discernir aquilo que muitos pregam, se é de Deus ou se não são. Não podemos usar a Bíblia como pretexto para aplicar na mentalidade das pessoas os nossos caprichos e as nossas religiosidades. Precisamos mesmo é falar a verdade, aquilo que Jesus em carne, se estivesse entre nós, falaria. Que Deus te abençoe. Não pare de congregar, adore a Deus, busque a Cristo todos os dias, leia a Bíblia, estude a palavra. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter paciência de me ouvir mais uma vez até o final.